O programa Cidade Aberta, edição de hoje, começa a partir de agora, aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Quero cumprimentar todos vocês que estão na sintonia, na audiência da nossa TV, a TV de Farroupilha, que mostra o que acontece no nosso município. O Cidade Aberta está no ar pelo canal 14 da NET, apenas na região cobertura da NET em Farroupilha, porém disponível a qualquer canto do planeta por meio do aplicativo TV Cidade Farroupilha e ainda pelas redes sociais. O programa tem o apoio do Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. No programa de hoje é nosso convidado, o contador e também ex-presidente da Six Farroupilha, Carlos Alberto Paese, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade, o Carlinhos Paese, que gentilmente vem para um bate-papo. Paese, bom te receber mais uma vez no programa Cidade Aberta, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, a gente agradece a oportunidade, saudando a todos os telespectadores. Esperamos poder contribuir com alguma coisa nesse momento que a gente diz assim, é muito importante, porque está chegando a hora. Está chegando a hora, né? É a hora onde a gente vai decidir o futuro nosso, de nossos filhos, nossos netos. Quer dizer, é a hora da pessoa se programar, planejar o voto dela. As pessoas têm que começar a se perceber que o quão importante é esse gesto, o gesto de votar, essa ação de votar. Porque ela mexe com o nosso destino. Se vocês perceberem as últimas eleições, a gente vem lá desde os 18 anos que a gente vem votando, né? Porque quando eu comecei a votar eram 18 anos. Eu comecei com 16 anos. Eu comecei com 18. Era facultativo, né? Ainda o é. E a gente sempre tinha assim aquela perspectiva, bom, vai melhorar, o Brasil é um país do futuro, o Brasil é um país do futuro, o país é um país do futuro. Mas o futuro nunca chega. E a gente já está ficando de cabelo branco, a gente já está com uma boa bagagem de vida, vamos dizer assim, e o Brasil continua sendo um país do futuro. Não acontece. Não acontece por quê? Não acontece para nós, cidadãos. Agora, para aqueles políticos, para aquelas pessoas que estão lá com o poder na mão, acontece. É isso que nós temos que cuidar. Então, nós temos que escolher muito bem. Nós temos várias ferramentas disponíveis nas mídias sociais aí, para ver quem é quem, qual candidato, o que fez, o que não fez, a história dele, o histórico do partido, ou agremiação, porque eu prefiro até dizer agremiação, porque partido teria uma linha. Ou a legenda que seja. Uma legenda, porque a gente nota assim, existe só jogo de interesses. Então não existe mais aquela doutrina partidária, aquele pensamento político partidário. Não, hoje existe o quê? Eu quero chegar no poder. A coletividade está em segundo, terceiro ou quarto plano. O que vale é o eu. Exato. Para o representante da legenda da sigla partidária, né? Não mais o povo. O povo, é. Então, o povo fica relegado. É isso que o povo tem que ver. Tem que pegar pessoas que pensem por ele. E pensem em benefício dele e não em benefício próprio. Eu acredito e considero muito louvável esta campanha que a OAB tem desenvolvido, vem desenvolvendo no âmbito nacional também, o voto ou vote consciente. Todos os anos que tem eleições, a OAB trabalha a conscientização do voto, porque o voto é, na verdade, a base de todo o processo democrático, de uma democracia, como se diz que nós temos aqui no país. Mas eu te pergunto, sim, votar consciente, fazer com que as pessoas planejem mais, porque saiu uma pesquisa, há pesquisas que dizem assim, de que de cada 10 eleitores, 6 vão para a frente da urna, chegam no dia da eleição e ainda não sabem em quem vão votar. Em contrapartida, outros 4 já têm o seu voto definido, confirmado, chegam na urna somente para executar. Veja bem, 60% ou 70% das pessoas não sabe, deixa para a última hora. Nós não agimos assim com a nossa vida, nós planejamos, se não tudo, boa parte das coisas. As pessoas planejam o orçamento familiar. Férias, viagens, a compra de automóvel, compra de imóvel, tudo isso é planejado. E tudo isso, por infelicidade, nós dependemos da política. Porque dependendo de quem a gente elege, de quem a gente coloca lá, o que vai acontecer?
essa pessoa vai trabalhar com o nosso destino, com os nossos interesses. Mas a maioria deles não está pensando nos nossos interesses, estão pensando nos interesses deles. Por isso que hoje a gente tem ferramentas, a gente tem Unidos contra a Corrupção, que a pessoa pode entrar nas mídias sociais e ver. Vai ter a ficha de candidato, vai dizer quem é, como é, que partido é, o que agremiação é, vai dizer o que fez, o que não fez, para quem trabalha, quais os interesses, se tem ficha limpa, se está sendo processado, se não está sendo processado, por que está acontecendo isso. Então a população tem que começar a se dar por conta que ela é quem elege essas pessoas. Ela é quem coloca essas pessoas lá. Se a índole dessas pessoas é boa ou não, o culpado é quem botou eles lá. Não são eles. Então, quer dizer, somos nós que temos que fazer o meia-culpa. Eu estou fazendo o correto, o meu voto foi bom, o meu voto não foi bom. Errei essa vez, bom, desse aqui eu não posso mais, vamos votar no outro. Agora, não podemos votar em branco e nem nulo. Por quê? Porque a gente com esse voto branco e nulo, a gente simplesmente está dando poder, o ganho, para aqueles que sempre fazem os votos normais. É uma omissão, omissão. E depois tu não pode nem cobrar. Sim. Porque uma das maiores dificuldades que a gente percebe, quando conversando com as pessoas, é que sim, tu pede, para quem tu votou? Não sei. Não lembro mais. Já não lembra mais. Então, como é que eu vou cobrar de alguém se eu não lembro para quem eu votei? Eu tenho que ter consciente, eu tenho que programar meu voto, eu tenho que saber em quem eu estou votando, para mim poder chegar nele com o dedo em riste e dizer assim, ó, tu prometeu isso e não fez. De mim tu não ganha mais voto. Das pessoas que eu puder influenciar, eu vou dizer, ó, nesse cara não votem. É isso que a população tem que fazer. Esquecer, por exemplo, daquela coisa, porque aqui da minha região. Sim, nós temos vários candidatos que são aqui da nossa região que só vêm aqui de 4 em 4 anos. E nós temos muitos outros que alocam verbas aqui. É só ver nas mídias sociais, ver dentro do portal de transparência da Prefeitura Municipal, tu vai ver quem botou dinheiro e quem não botou dinheiro para a Farroupilha. Então, por que eu vou dar o voto para o Pedro José da não sei do quantas? Se o Joãozinho... Se o cara nunca veio em Farroupilha. E se o Joãozinho, pelo menos, veio uma vez, ou tem enviado recurso para cá, embora eu questione a destinação das emendas parlamentares, mas tudo bem, né? Isso é um outro problema. A questão das emendas parlamentares, ela funciona por quê? Porque por esse sistema político que nós temos. Pelo modelo que ali está. Exatamente. Esse sistema, o que ele faz? Para mim aprovar alguma coisa de interesse na Câmara, eu governo, o que eu faço? Eu negocio. Eu vou te liberar uma verba disso, eu vou te liberar... O Sarney, na época em que o Sarney era presidente da República, ele implantou a política franciscana. É dando que se recebe. E de lá para cá, sempre foi assim, né? Então, isso cria o quê? Uma dependência do Congresso Nacional. Sim. E da Assembleia Legislativa para o governo do Estado, e da Câmara de Vereadores. Então, o que se faz? Se faz essas coligações mirabolantes, onde não se olha se tem doutrina partidária, não se olha quem é a pessoa, não se olha se tem ficha limpa, se não tem ficha... Eu quero quantidade, eu preciso ter gente. Junta Deus e o demônio, muitas vezes. É muito comum isso. Nós já tivemos aqui no Estado coligação do PT com o PMDB, com o PP. Nós tivemos coligação aqui em prefeituras aqui do Estado. Em prefeitura, assim, sim. Okay. Tá? E por incrível que pareça, ainda fez um bom governo. Com toda essa miscelânea, ainda conseguiu fazer um bom governo. Mas a gente coloca assim, as pessoas têm que cuidar muito, eu acho que é mais importante hoje o voto das pessoas para deputado e senador. Para o parlamento, o Congresso. Esse é o voto, esse é o que decide a nossa vida. No atual modelo que nós temos, sim, porque o nosso presidencialismo hoje, o presidente é quase que uma figura decorativa. Ele está nas mãos do Congresso Nacional. Exatamente. Então, por isso que eu digo assim, nós temos que escolher muito bem os nossos deputados, sejam eles estaduais, federais, e os nossos senadores. Verifiquem esses senadores que já estão lá, qual é o trabalho que fizeram, se fizeram, só vieram aqui, fizeram blá blá blá, prometeram mundos e fundos e na hora se omitem, ou foram visitar as bases, ou não estavam presentes, não defenderam aquela ideia. Assim, nessa mesma linha, eu penso assim, se eu votei no Leandro Adamati para ser vereador, eu votei para ele ser vereador.
E não para ele ser secretário, ou ministro, ou não sei o quê. Ou estar então, numa estatal. Eu coloquei lá porque eu queria que ele defendesse as minhas ideias, porque eu votei nele porque ele defendia as minhas ideias. Agora sai o Leandro e entra o José dos Santos. Nada contra o José dos Santos, pelo amor de Deus. E aí? O José dos Santos não tem o mesmo pensamento, talvez não seja nem do mesmo partido, mas é de uma coligação que estavam junto. E aí aquilo tudo que a gente quis, ou a gente queria que acontecesse, não vai acontecer. Por quê? Porque o Leandro saiu da cadeira da Câmara e foi para secretário, ou foi para ministro, e o nosso voto foi posto fora. Sim. Foi ignorado. Por isso que a gente recomenda, planejem o seu voto, escolham muito bem deputado estadual, deputado federal, senador. Governador, presidente é importante, mas principalmente para cuidar do nosso destino, são esses três. Mas, Carlinhos, como sensibilizar as pessoas? Porque as pessoas estão, no momento, muito revoltadas com a política. A política é aquela coisa, não, deixa para lá, não quero falar sobre o assunto, em função de tudo que tem, dos desdobramentos que a gente tem tido, de corrupção, de desvios, de problemas, N problemas no Brasil. Tu achas que essa campanha vai conseguir chegar até as pessoas, dado o repúdio que as pessoas têm de ouvir falar sobre política ou se envolver com política? Se envolver é mais difícil. Agora, ouvir e discutir e votar é importantíssimo. Porque exatamente eles já fazem essa legislação, eles já fazem essas artimanhas, essas articulações lá, exatamente para quê? Para o povo não ir votar. Para o povo e não achar outros candidatos. E aí eles fazem... E eles vão se perpetuando no poder. Eles se permanecem lá. Se tu pegar os percentuais da última eleição, todo mundo disse que teve uma renovação de 30%. Mentira. É uma mentira. A renovação foi em torno de 4%, 5%. Não chegou a 5%. Não encheu a mão. Por quê? Porque saiu o Paese, mas entrou o filho do Paese. Sim. Entrou a esposa do Paese. Entrou um familiar. Aí a tendência, mantém essa tendência. Ele viu que não ia se eleger senador, ele foi para deputado federal. Quer dizer, ele continua... Então, não existe... A renovação foi muito pequena. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta falando mais sobre o assunto aqui no programa Cidade Aberta, hoje com a presença do contador Carlos Alberto Paese. Fiquem ligados, a gente volta já já. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos.
onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. Já estamos de volta com o programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. O que é daqui, você vê por aqui. O Cidade Aberta tem o apoio cultural do Bob's Iguatemi Caxias, um empreendimento do Grupo Feltrin. Aquele momento daquele lanche, daquela, enfim, bateu aquela fome, você está no Iguatemi ou está passando por aí, vá lá no Bob's Iguatemi, com certeza aquele lanche todo especial e com aquele sabor que só o Bob's é especialista. É nosso convidado no programa de hoje, o contador Carlos Alberto Paes, aqui nos estúdios da TV Cidade, ainda falando sobre a questão política, em cima do foco do voto, da importância de planejarmos o voto, de não termos o voto como, vai qualquer um, faz como quer. Não é bem assim. Você tem que analisar o candidato, conhecer as propostas, você é que vai dar posse ao candidato, seja ele deputado, senador, deputado federal, estadual, ou governador e presidente. O ato de dar posse, coloca a faixa. Não, mas quem deu posse foi o eleitor por meio do seu voto. Saiu uma pesquisa, Carlinhos, pelo Datafolha no final de semana, colocando números preocupantes, que o percentual dos que votariam em branco ou anulariam o voto para esta eleição estaria em torno de 13%. Na eleição de 2014 foi quase 10%, 9, alguma coisa. Já na eleição de 2010, 6%, ou seja, de 2010 para 2018, nós poderemos estar dobrando o percentual de cidadãos que desejariam ou que votariam em branco ou anulariam o voto. É preocupante isso. É muito preocupante. No espaço anterior a gente já tinha conversado sobre isso, já tinha dado algum toque sobre a importância do voto. Se olharem os números das últimas eleições, a gente vai ver que se branco, nulo e abstenção, sim, que é outro fator. Abstenção é quem não vai. Exato, ou viaja, ou está fora de coisa assim. Se somassem esses três, elegeria muitos deputados, muitos vereadores não, mas elegeriam muitos, e talvez não teriam ganho os candidatos a presidente que ganharam. Então muitas vezes as pessoas colocam, porque aquele pessoal do Nordeste vota assim, porque o pessoal do Norte vota assim, o Centro-Oeste vota assim. Se vocês olharem os números de abstenção, brancos e nulos, qualquer região pode votar do jeito que quiser, que se tu somarem todos esses números, tem condições de fazer uma disputa parelha entre todos os candidatos. A pessoa tem que assumir a sua responsabilidade, porque é muito fácil eu dizer, eu não votei. E depois é o primeiro a criticar. É o primeiro a criticar. Como é que eu vou criticar se eu não votei? É a mesma coisa que eu criticar o político corrupto
Se eu em casa eu tenho um gato da NET, ou tenho um gato de uma TV... Se eu sonego impostos... Se eu não dou o CPF na nota... Se aconteceu comigo hoje. Hoje, estou na fila do banco, estava sentado, eu peguei a senha. A senha? Ainda não sou... não tem um atendimento preferencial? Mas quase, né? Estou chegando perto. Deus queira eu consiga chegar. E do meu lado tinha uma pessoa que tinha uma idade um pouco maior que a minha, e essa pessoa estava com a senha de preferencial. E tinha junto uma da geral, porque ela estava aguardando qual seria chamada antes. E no momento que chamaram a geral antes da preferencial, ela foi e passou para a pessoa do lado a preferencial dela, que também, essa pessoa também era preferencial, só que ela tinha um número bem posterior. Sim. E logo em seguida chamaram essa pessoa também, e eu fiquei esperando. Eu digo, isso é uma corrupção. É esse o defeito do Brasil. Todo mundo quer levar vantagem, aquele jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Não, eu dou um jeito, eu sou melhor, beleza. Eu tenho que ter vantagem. O cara ligou, pisca para estacionar e eu entrei antes na vaga. Ou eu passei, furei a fila. Isso é uma forma de corrupção. Então, são pequenos atos que a gente nota assim, nós temos que começar a mudar esse conceito. E para mudar esse conceito, nós precisamos mudar os políticos, mudar a nossa política de educação. Aí começa é um trabalho de longo prazo, mas nós temos que dar o exemplo. Exatamente. Então, como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou cobrar dele se é corrupto se eu estou fazendo a mesma coisa aqui? Sim. Não tem moral. Não tem moral para cobrar. Não tem moral para isso. Mas, infelizmente, isso acontece no Brasil. É aquele jeitinho brasileiro, é aquela antiga lei do Gerson. Para quem não sabe, em 1970 a seleção foi campeã mundial e esse jogador Gerson, ele tinha que fazer uma propaganda de um cigarro e ele, para quem gosta de levar vantagem em tudo. Sim. E isso o brasileiro adotou. Incorporou. Então ele para em cima da faixa de segurança, o pedestre atravessa não na faixa de segurança, atravessa fora da faixa de segurança. Então é uma sequência de atos que nos desmoralizam até perante os políticos. Então para a gente cobrar dos políticos, nós temos que começar a dar o exemplo. E não adianta nós esperar que venha de cima para baixo. Não. O exemplo vai sair de baixo para cima. É nós tirando os que nós achamos que não devem estar lá. Bom, ainda dentro da esfera política, praticamente mais da metade do período, do tempo da campanha política já transcorreu, tanto no rádio, na televisão, enfim, nas redes sociais também. Já estamos caminhando para o segundo tempo em andamento. Tu tens acompanhado esse período da campanha política? Tens percebido, tens visto muita ilusão por parte dos candidatos. Os candidatos agora têm a solução para tudo, seja aqui no estado ou seja no âmbito federal, porque eu vou fazer isso, porque eu sei, porque não vai haver parcelamento de salários no estado, porque o governo federal vai investir nisso, vai investir na saúde, na educação, na segurança. Dá para confiar? Não, é a mesmice de sempre. Agora eles têm a solução para tudo, todos eles. Alguns estão no poder há 30 anos, 40 anos. E não resolveram, agora vão resolver. Outros já estão com o segundo, terceiro mandato e não resolveram. E muitas vezes eles prometem coisas que não é nem de competência deles. Há pouco eu estava ouvindo que iam baixar os impostos, um candidato a deputado estadual ia baixar os impostos federais. Nem é prerrogativa dele. Tá? Mas ele falou. Então a gente tem que dizer assim, esse tipo de gente não adianta nós colocarmos. As pessoas têm que começar a tomar ciência de que deputado estadual vai legislar a nível de estado, deputado federal dentro da Câmara, senador dentro do Senado, tá? E nós temos que ver realmente a capacidade das pessoas. Não adianta eu chegar e prometer que eu vou criar milhões de empregos, se até pouco tempo atrás eu estava dentro de um governo, passei para o outro governo, trocou o governo, eu continuei dentro do governo, e estou dizendo que eu vou gerar um monte de empregos. Ou que eu vou resolver o problema, eu vou diminuir o valor do imposto. Uma competência dele só. Existe uma Receita Federal, existe uma Previdência Social, existe dentro do Estado, um colegiado. Não é um deputado que vai ler, ele pode apresentar um projeto.
E se for, aí tem que ver se vai ser aprovado Sim, ou não. sim, sim. Então, essas são aquelas promessas brilhantes. Agora eles vão resolver o problema da saúde, eles vão resolver o problema da educação, Da eles vão- infraestrutura. da infraestrutura e da segurança. Agora eles vão resolver tudo. Fazem 20 anos, 30 anos, 40 anos que eles estão lá e nunca fizeram nada. Então, é a hora do que a população tem que se preparar e analisar. Esse eu posso votar, esse eu não posso votar. Temos ferramentas? Temos ferramentas. Mídias sociais tem de monte aí, com dados completos de deputado por deputado, senador por senador, candidato a governador, a presidente. Todos eles têm a ficha lá. Vamos ver se é ou se não é. Nós temos que pensar assim, ó, quantos anos esses mesmos estão aí? Quantos mandatos esses estão lá dentro? Ou já estiveram, saíram e agora estão querendo Tu voltar? és contra a reeleição? A favor do fim da reeleição? Sim. Eu também, mas com a ampliação do mandato. Eu acho que deputado, vamos pegar assim, deputado estadual, deputado federal, 2 mandatos e deu. 2. Não, mas então já tem reeleição. Não, mas por isso mesmo se disse, o sim foi para os cargos principais. Presidente e governador. Presidente e governador aumentam 1 ano. 5 anos. 5 anos. Dá um prazo maior para eles e não pode ter reeleição. Agora, deputado pode. 2 mandatos. Depois, se tu quiser, tu pode ir para senador. Porque senão fica essa mesmice de sempre. Se a gente for observar o fundo partidário, que eles criaram, fundão, que é um dinheiro nosso, que teria que ser investido em saúde, em infraestrutura, segurança e educação, está sendo investido para eles pagar a campanha deles, sendo que lá na frente eles vão ser remunerados, ser eleitos. Mas nós pagamos a campanha deles. É a mesma coisa que eu quisesse botar uma empresa e o governo me desse o dinheiro para mim botar a empresa. Sonha. Então, está completamente errado isso. Quem tem que financiar a campanha é quem quer ir para lá. Tu vai receber. E o que a gente tem que pensar, né, nesse momento da escolha, e por eles fizeram a renda deles do fundo, eles dividiram para quem? Como eles dividiram dentro dos partidos? Não foi pelo número de candidatos. Pela É representatividade. pela representatividade que eles estão lá dentro. E cada partido está botando assim, bom, eu vou dar mais para o Leandro, porque o Leandro já está lá dentro, e o Leandro tem chance de se reeleger. Então eu vou dar mais para o Leandro, menos para o país, porque o país é novo, não conhece o país, eu não sei se o país chega. Mas o Leandro sim. Então, o Leandro pega uma fatia maior do bolo E o país fica com uma migalha. Então, dificilmente nós vamos ter renovação. A não ser que o povo se dê conta e diz assim, não, essas velhas raposas que nós temos, nós vamos tirar fora, vamos tentar com um novo. Aí nós temos alguma chance. Senão vai ser aquela mesmice de sempre. Os velhos caudilhos, os velhos coronéis, né, lá se mantendo dentro do poder. E eles não vão mudar a legislação para beneficiar, eles vão mudar a legislação para beneficiar única e exclusivamente eles. O ex-presidente Lula é impedido de participar do processo eleitoral em função da lei da ficha limpa. Não poderia ser diferente? Eu entendo que não. Existe uma lei, ela foi feita para ser cumprida. Para todos, né? Para todos. Ele não é exceção. Ele não é exceção. E a ONU recomendando que o ex-presidente tivesse o direito de se candidatar. A ONU, por que eles não falam da Venezuela? Por que eles não falam do que está acontecendo na Nicarágua? Por que eles não falam do que está acontecendo no Congo? No Equador? Isso eles não falam. Lá, nós estamos acolhendo venezuelanos por comida. Eles estão fugindo lá por comida. Por que a ONU não vai lá? É fácil querer botar o bedelho. Isso aí é coisa, por exemplo, eu digo assim, é coisa mais ou menos que armada. Tá? De uma linha de pensamento que foi implantado. Isso começa lá no Fórum de São Paulo e vai crescendo tempos à frente. Bom, nós finalizamos aqui esta primeira edição do programa Cidade Aberta. O Carlos Alberto Paese vai continuar com a gente na segunda edição do programa, quando nós trataremos outros assuntos mais do âmbito local, mas também olhando para o cenário nacional. Fiquem na TV Cidade, o programa Cidade Aberta, primeira edição aqui encerra e nós voltaremos a nos encontrar na segunda edição. Até lá e um forte abraço.